Olá, seja bem-vindo a essa aula e hoje a gente vai falar da importância de ter uma agenda. Será que todo mundo realmente precisa de uma agenda? Por que é importante a gente trazer esse hábito para a nossa vida de colocar os nossos compromissos em uma agenda? E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui para falar sobre a importância de uma agenda é que a nossa mente não é confiável. Quantas vezes você já não pensou em alguma coisa que você precisava fazer no outro dia, ficou pensando naquilo de noite, chegou no outro dia você esqueceu completamente? Ou então você chega no mercado ou numa farmácia e começa a querer lembrar aquilo que você precisava lá na sua casa, que você falou várias vezes que precisava daquilo, quando chega no mercado você não lembra o que é. E isso acontece porque o nosso cérebro, pode parecer estranho, mas ele apaga algumas informações para dar lugar às outras. E normalmente essas informações são informações corriqueiras, de curto prazo e não associadas a alguma emoção, né? Normalmente você vai lembrar de coisas da sua infância que tiveram alguma emoção, né? Uma memória afetiva que você tem, mas você não lembra do que você tem para fazer amanhã ou de alguma coisa que você queria comprar, porque aquilo ali é uma lembrança corriqueira. E a primeira lição que a gente tira disso é que o nosso cérebro não é um computador. Ele é bem mais complexo e explica por que a gente lembra de memórias do passado que trouxeram alguma afetividade, alguma emoção ali, mas a gente esquece de tarefas de curto prazo. Agora imagina no mundo hoje que a gente vive com excesso de informação, tentando pensar em tudo que a gente tem para fazer o tempo todo, como que o cérebro não fica borbulhando. E é por isso que a gente não consegue lembrar de tudo aquilo que a gente tem para fazer. E isso não é problema nenhum. Todo mundo já esqueceu alguma tarefa importante que tinha para fazer, porque confiou apenas na mente. Tanto a nossa mente não é confiável que às vezes a gente até altera algumas memórias. Já parou para pensar nisso? Que tem memórias do passado que às vezes a gente muda um pouco a nossa percepção sobre aquilo ali, ou então a gente não consegue lembrar de tudo que aconteceu e a gente fantasia um pouco. Dessa forma, a gente não pode confiar na nossa mente para armazenar essas tarefas de curto prazo. Deixa a sua memória disponível para aqueles momentos que vão ser inesquecíveis na sua vida, que você vai sentir grandes emoções. Aquilo ali vai ficar armazenado na sua cabeça. Porque senão a gente vai acabar forçando a nossa mente a fazer um trabalho que não é necessário. Já que hoje a gente tem diversas outras maneiras de fazer esse trabalho muito melhor. Diante disso, uma grande sugestão que eu te dou e eu quero que você leve para a vida é: use o seu cérebro estrategicamente para pensar, para ter ideias e não para armazenar informações. E essa frase ela não é minha não, é do David Allen, criador do método Getting Things Done, que melhora a produtividade e a organização pessoal. E se hoje você guarda tudo o que você tem para fazer apenas na sua cabeça, você está desperdiçando um potencial imenso do seu cérebro. Porque você só está inserindo informação, armazenando informação, porque você quer que o seu cérebro te lembre de uma tarefa que você precisa de cumprir em tal dia, em tal hora, mas ele não funciona assim, porque ele não é um computador, nem um celular. O celular ele tem a capacidade de você colocar ali a tarefa que você quer para ele te lembrar, te mandar uma notificação no dia, na hora que você precisa. O cérebro ele não é assim. Por isso que às vezes você acorda assustada com alguma coisa que vem na sua cabeça, ou então você está tomando banho e começa a lembrar de um monte de tarefa que você tinha que fazer, porque o cérebro ele não tem esse alarme que a gente coloca no celular ou no computador. Então, use as ferramentas que você tem para te lembrar das coisas que você precisa fazer. Não gaste o potencial do seu cérebro com isso. E assim você vai conseguir liberar a sua mente para pensar, para ter criatividade, para ter novas ideias. E é importante a gente lembrar que quando a gente quer fazer do nosso cérebro um computador ou um celular para lembrar a gente desse tipo de tarefa, a gente está perdendo, desperdiçando energia e potencial nisso. Fora que quando a gente deixa um monte de informação armazenada no cérebro, sempre inserindo, chega um momento que aquilo ali vira ansiedade pra gente. Porque não tá escrito em lugar nenhum. A gente sabe disso, que não tá escrito em lugar nenhum, porque você não anotou. E você também sabe que você precisa lembrar daquilo. Então aquilo gera ansiedade e talvez até frustração, porque você sabe que de repente você nem vai lembrar daquilo no final do dia. Porque você quer lembrar, mas na verdade você sabe que você pode não lembrar. Então aquilo ali está te gerando uma ansiedade desnecessária, que se você fizer uma lista no caderninho, numa agenda, onde você quiser, já te ajuda com isso. Use o seu cérebro para fazer coisas que só ele mesmo pode fazer, como por exemplo ter ideias, ter reflexões, coisa que você não acha no Google, coisa que só você pode pensar.
Então, agora que você já sabe disso, aproveita e utiliza dessa ferramenta maravilhosa chamada Agenda, com todas as ferramentas que a gente tem disponível gratuitamente. Ah, mas mesmo se você não gostar de agenda digital, não tem problema, você pode ter uma agenda de papel e anotar. Simples assim, é só para ter um lugar para você descarregar as informações que não precisam ficar aqui, guardadas no seu cérebro. Então, o pulo do gato aqui é entender que a gente precisa sim de uma agenda, mesmo que a gente ache que aquilo ali seja desnecessário. Desnecessário mesmo é a gente ficar sobrecarregando o nosso cérebro com informação que pode estar numa agenda e liberando esse espaço para a gente criar, para utilizar ele da melhor maneira possível, o nosso potencial. Principalmente se você tem sobrecarga mental, você está lotando sua cabeça com um monte de informação que não precisava estar ali. Então faz esse favor para você mesmo e tira essas informações da sua cabeça, bota num papel, bota no computador, no celular, onde for melhor para você, mas cria uma agenda e deixa o seu cérebro fazer o que ele faz de melhor, pensar. Então, agora que você já sabe o maior benefício de ter uma agenda, eu te espero na próxima aula para te ensinar a usar a agenda da melhor maneira que você puder, para facilitar a sua vida de verdade e transformar ela numa vida verdadeiramente produtiva.